Fala galera, sejam bem-vindos aqui no canal da Pythonando. Esses dias, alguém que me segue lá no Instagram, a propósito, se você não me segue, segue lá no Instagram. Eu deixei uma caixinha de perguntas perguntando como eu poderia ajudar vocês. E a primeira pergunta foi, poderia trazer um vídeo explicando sobre o JSON do Python, sobre o que é? Eu falei que sim, traria na próxima semana. Infelizmente não consegui trazer uma semana depois do comentário da pessoa, mas estou aqui 2 semanas depois trazendo, espero que ainda seja possível te ajudar. Se ainda não for possível te ajudar, espero que esse vídeo seja útil para outras pessoas que estão assistindo aqui. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre o JSON, não só de como utilizar o JSON no Python, mas sobre o que é o JSON, de onde que ele veio, quais problemas ele resolve. Basicamente, o JSON, J-S-O-N, é um acrônimo para JavaScript Object Notation. Então o JSON ele surgiu de um objeto do JavaScript. Então o JSON é uma generalização de um objeto do JavaScript. Antigamente se utilizava o XML, mas atualmente se utiliza o JSON. Tem sistemas ainda legados, tem até pessoas que preferem utilizar o XML, mas eu ainda acho muito raro, porque é uma tecnologia realmente retrógrada. O JSON veio para substituir o XML em trocas de informações, ok? O JSON ele é composto por chave e valor. É como se vocês, não sei de qual linguagem vocês programam, se você está aqui nesse canal, provavelmente em Python, mas é muito parecido com o dicionário que nós temos na linguagem Python, ou as hash tables que a gente tem, que a gente aprende em estrutura de dados. É algo muito parecido tanto com o dicionário quanto com essas hash tables, ok? Ele serve para troca de informações pela web, ou seja, você provavelmente já ouviu falar entre back-end e front-end, onde o back-end é a lógica de toda a aplicação e o front-end é a interface daquela aplicação. Para você construir a interface, você não necessariamente vai utilizar a mesma linguagem de programação, a mesma tecnologia que o back-end. O back-end vai estar rodando no servidor e o front-end vai estar rodando na máquina do seu cliente. Então, como que você vai enviar uma informação que está no servidor para a máquina do cliente? Existem algumas formas. Antigamente se utilizava o XML, mas atualmente 99% das aplicações que vocês foram ver que são criadas mais recentes utilizam o JSON, porque ele é compacto, muito mais compacto que o XML e ele é muito mais rápido. Vocês vão ver que ele é muito simples de se utilizar também, ok, pessoal? Aqui nesse próximo slide vai ter uma comparação entre um JSON e um XML. Vocês vão ver que o XML parece bastante com o HTML. A gente tem ali suas tags, ali tem seus valores, suas propriedades. Mas vocês vão ver que nesse caso aqui, nesse exemplo, até parece que o XML está um pouco menor do que o JSON, mas o JSON aparentemente é muito mais organizado, ok, pessoal? E sim, na maioria dos casos o JSON acaba ficando menor do que o XML, mas a questão não é só tamanho, ok? Você é muito mais enxuto, não tem tanta quantidade de tags abertas, tags fechando, fica muito mais confuso utilizar o XML. Ali no JSON você já tem a sua indentação, tudo bonitinho, parece muito com as hash tables ou com o dicionário, e por aí vai. Então vamos começar a entender aqui onde que ele é utilizado e antes de entender onde ele é utilizado, vamos entender um pouquinho do fluxo do JSON. Vocês já viram aqui nesse slide, ó, que o JSON é composto sempre abre chaves e fecha chaves, e aqui dentro eu posso conter algumas informações. Então dentro do meu JSON, deixa eu abrir aqui no meu Python, o que poderia ser um JSON? Isso daqui poderia ser um JSON. Ou seja, eu tenho uma chave, que é a chave mensagem, e eu tenho um valor que é Hello World. Então, para a chave mensagem, eu tenho o valor Hello World. Isso daqui é um JSON. Então, eu contenho chaves e valores. Mas aqui o próprio JSON já mostra para a gente pode conter diversas coisas. Primeira coisa, o objeto natural do JSON. Você pode ter objetos dentro de objetos, ok? Se você olhar nesse exemplo aqui, ó, você vai ter o objeto JSON que está abrindo e fechando aqui. Só que o objeto JSON tem um menu. E o menu contém outro objeto, que contém ID, value e pop-up. O pop-up contém um outro objeto, que contém menu item. E o menu item contém uma lista de objetos, que contém value e onClick. Beleza? Viu que fica um encadeamento hierárquico. Para quem já estudou árvore, para quem já estudou em estrutura de dados árvore, vocês vão ver que isso daqui é uma árvore mesmo. Nós temos lá o menu no topo como raiz da nossa árvore. Aí nós temos como filho ID, value e pop-up. Agora nós temos o menu item como filho de pop-up. E nós temos value e onClick como filho de menu item. Ok? A gente consegue organizar isso aqui de forma hierárquica em uma árvore, para quem já estudou sobre estrutura de dados, ok, pessoal?
O próprio JSON já mostra um fluxo dos dados entre todos os tipos de dados que nós podemos ter aqui. Não vou entrar em detalhes em todos aqui, mas basicamente aqui, um objeto ele é composto por uma chave que você abre, um espaço em branco e você já pode fechar essas chaves. Ou seja, você não vai ter nada dentro do seu JSON, ok? Perfeito. Mas vamos supor que você abriu as chaves, deu espaço em branco, mas não quer fechar as suas chaves. Você quer colocar um outro valor. Então, o que você vai vir? Você vai dar um espaço em branco de novo, vai colocar uma string. Eu quero colocar, por exemplo, igual aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Chave. Aqui não necessariamente coloquei o espaço em branco, mas aqui, ó. Uma string aqui, ó. A chave, aqui, seguindo lá, o espaço em branco. Uma string, perfeito. Vamos voltar aqui. Aqui, vou seguir o nosso fluxo. A gente vai dar white space, ou seja, um espaço em branco. Vamos voltar aqui, a gente vai dar um espaço em branco aqui. Opa, que aqui é um dicionário do Python, então não tem tantas regras aqui, tá bom, pessoal? Espaço em branco, vamos ver o que ele vai mandar pra gente. E um value. E o value, perfeito, hello world. Eu posso agora ter duas opções. Eu posso vir para cima e fechar o nosso dicionário, que foi exatamente o que a gente já fez aqui, fechar o nosso dicionário no nosso JSON. Ou eu posso vir para baixo, seguir esse fluxograma por aqui e colocar uma vírgula e repetir o processo. Poderia fazer assim, ó, vírgula, white space, ou seja, espaço em branco, ó. Vamos seguir o processo, vírgula, espaço em branco. Aqui eu apaguei sem querer. Então, vírgula, espaço em branco, perfeito. Uma string qualquer, vou colocar aqui nome, espaço em branco, seguindo aqui, ó, uma string qualquer, que no caso foi nome. Seguindo aqui, espaço em branco, 2 pontos. Value, qual que é o valor para a minha string que eu coloquei aqui, nome? Então, eu vou colocar aqui um valor Caio. E nesse value aqui, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma lista, que no caso do JSON é um array, poderia ser um número, um outro objeto, o que quer que fosse, ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, eu não quero mais colocar um outro valor. Message e nome para mim tá ótimo. Vou descer para baixo? Não. Vou vir para cima, fechei as minhas chaves, acabou o meu JSON. É esse daqui. Agora a gente pode olhar, ó, a estrutura de um array. Um array ele vai abrir um colchetes, espaço em branco e fechar colchetes não, é colchetes mesmo. Eu sempre confundo o nome de parênteses, chaves e colchetes. Aqui é colchetes. Ele vai abrir o colchetes, espaço em branco, ele pode fechar o colchetes ou inserir um valor. No caso aqui eu vou querer inserir um valor. Depois que ele inserir um valor, ele pode acabar, ou seja, ter um valor só, ou ele pode inserir um outro valor. Então ele vem aqui para baixo, coloca vírgula, insere um valor e depois fecha o nosso array. Vamos dar um exemplo? Então aqui, ó, em vez de eu colocar uma string nesse value, eu vou colocar um array. Então no array, vamos seguir esse fluxograma aqui. Tenho que colocar uma chaves aqui. Chaves não. Nossa, esqueci o nome. Parênteses, colchetes. Tem que colocar o colchetes, um value, ou espaço em branco, aqui a gente poderia decidir. Quero colocar um espaço em branco e fechar? Ou eu quero já colocar um valor? Quero colocar um valor, então eu vou colocar aqui, eu poderia colocar uma string, Caio, por exemplo, sem problemas nenhum. Poderia colocar um número inteiro, sem problemas nenhum. Poderia colocar um outro objeto que a gente já viu aqui em cima, sem problemas nenhum. Mas nesse caso eu vou colocar um inteiro, 1. Perfeito. Coloquei um value, o que eu posso fazer? Eu posso fechar os nossos parênteses, nossos colchetes, porque eu decidi vir para cima e acabou. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero colocar 5 valores aqui dentro. Então eu vou vir aqui para baixo, seguir, então o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar uma vírgula. Vírgula, e agora eu coloco um outro value, quero colocar o valor 2. Então vamos vir aqui, desce para baixo de novo, vírgula, coloco o valor 3. Vem aqui, Caio, colocou o valor, desce para baixo, coloca o valor 4, colocou o valor, desce para baixo, coloca o valor 5. Coloquei o valor 5, quero colocar mais um valor? Não, então eu vou vir para cima, fecho colchetes, pronto. Ok? Então aqui eu coloquei um array. Aqui você pode ver que ele mostra diversas estruturas de dados. Um value, o que ele pode ser? Ele pode ser uma string, um number, um objeto, um array, true, false ou null, ok? Então aqui quando ele fala que você pode colocar um value dentro de um objeto, ele está se referindo que você pode colocar tanto uma string, tanto um número, quanto um outro objeto, quanto um array, quanto verdadeiro, falso ou nulo, ok? Aí aqui ó, a gente tem que entender, pessoal, que é diferente os tipos de dados do JSON com o do Python, tem que tomar muito cuidado nisso. Aqui, por exemplo, a string em Python também é string. Em number, Python não tem o tipo de dados number. O que representa os tipos de dado number no Python? Int e float. Object, Python tem object?
Não, Python também não tem object. O que representa um object em Python? Um dicionário. Python tem array? Se você falar, NumPy, mas não conta, ok? Falando um Python puro. Python tem array? Não tem. O que representa um array no Python? Lista ou tupla, ou tupla. Tupla, falei em inglês. Misturei o inglês com o português. Ou tupla, ok? O Python tem true? Tem, mas é com TT minúsculo? Não. True do Python é com T maiúsculo. Python tem false? Tem, mas é com F maiúsculo, ok? E o null, que o pessoal mais confunde, em Python não tem null, tem none, ok? Python tem none com letra com N maiúsculo, none. Null, Python não tem. Nem null com N maiúsculo, nem tudo maiúsculo, nem tudo minúsculo, ok? Python possui o none, ok? Então, no lugar do null, a gente tem que utilizar o none no Python, ok? Uma string aqui, que ela pode se conter. Aqui o number, seus dígitos, espaços em brancos e todos os tipos de dados que você tem aqui no JSON, eles mostram fluxogramas de como ele funciona, ok, pessoal? Mas vamos voltar aqui para o Python para entender um pouquinho mais de para que ele serve. Eu tenho diversos códigos aqui que já estão comentados, eu vou descomentando eles aos poucos que eu quero mostrar para vocês. Esse primeiro código aqui, que eu já estava mexendo nele para vocês, é simplesmente uma APIzinha que eu fiz em Fast API, que eu faço uma requisição para um determinado IP, ou seja, sem nada, eu poderia colocar aqui IP, API, V1, barra, alguma coisa assim, mas no caso eu vou fazer uma requisição para URL padrão, só tipo 127.0.0.1 barra, pronto, não vou colocar mais nada. E o que essa API faz? Ela não recebe nada, ela é uma função assíncrona, mas nem precisaria ser. E ela retorna para mim um dicionário do Python. Só que o dicionário existe no Python. Como que a gente trafega dados pela internet? Utilizando um JSON. Então, o que é do Python, que os tipos de dados do Python viram tipos de dados do JSON. Se eu executar esse código aqui, ó, deixa eu dar um send para enviar, ou seja, estou fazendo uma requisição aqui, ó, http 127.0.0.1 na porta 8000 no endereço barra, só isso. Eu enviei aqui, me deu um erro porque o servidor provavelmente não está de pé. Deixa eu só rodar esse servidor aqui. Perfeito, rodando o servidor, vamos enviar a requisição novamente. E olha o que ele retornou para a gente. Ele retornou que é um arquivo JSON. Poderia visualizar como XML, poderia visualizar como HTML. Aqui já não está funcionando tão bem, mas é porque eu enviei um JSON, né? Então, o JSON em HTML fica assim. Mas se eu tivesse enviado um XML, funcionaria também, ok? Mas aqui no caso a gente mandou um JSON e olha como que ele já converteu para a gente. Já converteu para os tipos de dados do JSON, ok? Aqui já ficou 1, 2, 3, 4, vírgula. Perfeitinho. Então a gente conseguiu trafegar dados pela internet. Vamos supor que essa nossa API não estivesse nessa mesma máquina que o Postman. Em vez de eu colocar um endereço local aqui de 127.0.0.1, eu colocaria um IP qualquer. 35.128. Qualquer coisa aqui, ok? Isso iria funcionar, ou seja, a gente enviou os dados que nós tínhamos lá no nosso servidor, lá na nossa API, para um determinado cliente específico que fez uma requisição para essa API. Então a API vai ligar o back-end com o front-end e a API vai retornar um JSON para que o front-end e o back-end consigam se conectar, ok, pessoal? Então, basicamente isso, fiz um esqueminha aqui bem simples, só para mostrar para vocês como as coisas funcionam aqui, não vamos entrar em detalhes sobre API, Fast API, nem nada do tipo, não é um tutorial sobre isso. Mas agora, o Python tem a sua biblioteca JSON e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como ela funciona, ok? Então aqui eu criei um tipo de dado, uma variável chamada pessoa, e essa pessoa ela é um dicionário que tem a chave nome e o valor Caio, a chave idade e o valor 20. Perfeito? Sem problemas nenhum. Aqui, deixa eu apagar esse dados.json, que eu já estava fazendo alguns testes. Deixa eu dar um de refactor. E aqui, ó, esse if open aqui, dados.json, abrir no modo escrita, vou utilizar como arc. Aqui o JSON, a biblioteca JSON que o Python traz pra gente, se eu vim aqui em go to declaration or usage, a gente pode ver, ó, ele tem um monte de comentário que é bem documentado. Ele tem o método dump, que eu já vou falar sobre ele. Ele tem o método dumps com S. Ele tem o método, esse aqui a gente não vai falar. Ele tem o método load, que a gente vai falar também. Ele tem o método loads, que a gente vai falar também. E é isso, basicamente acabou a biblioteca JSON, é bem simples, bem enxuta mesmo, ok, pessoal? Então vamos lá. Então aqui o JSON.dump, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um objeto do Python, ou seja, um dicionário do Python, uma lista do Python, uma string do Python, algo do Python e vai serializar, ou seja, transformar em algo que não é do Python, em um arquivo .json. Então aqui, esse método JSON.dump aqui, ele recebe um dado do Python, ele recebe
um arquivo, ou seja, onde a gente vai armazenar, que é no caso dados.json, no modo escrita, e um parâmetro opcional é o identity, que é a indentação que a gente vai pôr, quantos espaços em branco a gente vai colocar. Se eu rodar esse meu código, vocês estão vendo que não tem nada aqui na mesma estrutura que o test.py. Se eu rodo esse meu código, criou um arquivo dados.json. Se eu abrir, ó, tem lá, nome Caio, idade 20. Perfeito? Então é basicamente isso que o nosso dumps faz. Aqui no lugar da idade, eu poderia colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu rodo esse meu código, vou esperar rodar, abro o dados.json e agora eu tenho aqui o meu JSON atualizado, ok, pessoal? Então aqui dentro do meu objeto eu tenho nome, dentro do nome eu tenho Caio, na mesma estrutura hierárquica que Caio eu tenho idade, e dentro de idade eu tenho 1, 2, 3 e 4, ok? Então a gente poderia visualizar uma árvore dessa forma assim mais ou menos, ó. Eu tenho lá meu objeto, dentro desse objeto é esse abre e fecha chaves aqui. O filho à esquerda do meu objeto, se a gente fosse representar como árvore, seria o nome. O filho à direita poderia ser a idade, ok? E aqui a idade, ela possui 1, 2, 3 e 4. Então, filhos da idade, eu tenho 1, o 2, o 3 e o 4. Então, eu tenho o objeto como raiz da nossa árvore. Eu tenho o nome, que é filho de objeto. Idade, que é filho de objeto. 1, 2, 3 e 4, que é filho de idade, ok? Então, a gente consegue organizar isso aqui de forma hierárquica em árvore, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, ok? Aqui eu tenho o método dumps e o método loads. Vamos vir aqui. O que o método dumps vai fazer para a gente, ó? Deixa eu vir aqui. Vou dar um print, aqui eu já tenho esse print, Ctrl X, Ctrl V, eu quero ele aqui antes. Eu vou dar um print em pessoa. Eu vou rodar isso daqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai mostrar pra gente, ele mostrou pra gente exatamente o que a gente tem lá no nosso arquivo dados.json. Só que o dumps, esse S aqui, é S de string. Vocês acham que isso daqui é um dicionário ou um dado do tipo JSON? Não é. Vamos vir dar aqui um type, abre e fecha parênteses. Se eu rodo esse meu arquivo, ele mostrou da class str. Então eu não posso fazer algo desse tipo assim, ó. Pessoa na posição nome. Isso daqui, teoricamente, era para funcionar, não era? Ó, tem a posição nome aqui e teria que me retornar o valor Caio. Se eu executo isso daqui, me deu um erro. Eu não posso fazer isso daqui com string, ok, pessoal? Eu posso fazer isso daqui com o dicionário da linguagem Python. Então, o dumps, ele deserializa um objeto, só que ele traz para a gente como string, ok, pessoal? Agora, o loads ele vai transformar isso daqui em um objeto do tipo Python. Olha só, a gente vai ler um determinado valor e transformar em um objeto do tipo Python. Então aqui eu tenho a variável pessoas, que é uma string, ele vai pegar uma string e transformar em um objeto do tipo Python. Se eu executar esse código aqui agora, ó, ele vai mostrar, parece a mesma coisa. Se eu der um type, vocês vão ver que não é, ó. Type, abre e fecha parênteses. Se eu executo esse meu código, ele vai mostrar um dicionário da linguagem Python. Isso significa que eu posso fazer isso daqui, ó. Pessoas na posição nome. Se eu rodo meu programa novamente, ele mostrou o valor Caio. Significa que funcionou, ok? Agora, o único método que falta a gente falar é sobre o método load. Se eu dou um Ctrl Tab para descomentar aqui, vamos comentar essa parte aqui. O load ele vai ler de um arquivo texto, de um arquivo .json, na verdade. Então, eu tenho aqui meu arquivo dados.json, eu vou abrir no modo leitura, eu vou falar json.loads, eu passo o arquivo, ou seja, eu falei, use como arc esse arquivo, arc e jogo para dentro de pessoa. Se eu rodo aqui, ele já me traz um dicionário, ok, pessoal? Então é isso, basicamente foi essa aula sobre JSON que eu trouxe aqui para o canal. Espero que eu consiga trazer e solucionar os problemas de vocês. Muita gente tem muito medo do JSON, parece que é algo complicado, muitas pessoas vão falando, JavaScript, Object, Notation, Caio, o que é isso? Mas você viu o tanto que é simples? É muito parecido com o dicionário que a gente já tem no Python. É simplesmente alguns padrões que a gente segue diferente para trafegar dados pela internet, ok? O JSON é sim muito utilizado, você deve saber o JSON, mas é algo muito tranquilo de se você estudar, é algo muito fácil de você aprender. Não é uma linguagem de programação, não é uma linguagem de utilização CSS, você tem que decorar um monte de comando. Não existe decorar comando. É só entender a ordem das coisas, chave, valor, entender que um objeto pode conter outro objeto, um objeto pode conter um valor, pode ser um array,
array, pode ser um object, pode ser um string, pode ser um inteiro, um number, na verdade, né, que o JavaScript utiliza. Entender a ordem hierárquica entre eles, que você pode manipular eles como uma árvore, o que está dentro do que. Se aqui eu tenho uma lista, essa lista está dentro de idade. O nome não tem ligação com essa lista, eu não consigo acessar a lista através do nome, ok? Porque isso daqui é filho de idade, não filho de nome. Então vocês têm que entender essa ordem das coisas, ok, pessoal? Então é isso, um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e eu te vejo no próximo vídeo.